Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje não é uma análise de jurisprudência. Hoje eu estou aqui para responder um questionamento que muito me é feito nos últimos tempos sobre os concursos da advocacia pública. As pessoas conversam muito comigo no privado das redes sociais e muitas delas vêm perguntar o seguinte: professor, as pessoas estão desistindo dos concursos de procurador, as pessoas estão desistindo dos concursos da advocacia pública. Nós temos menos pessoas estudando para esses concursos em razão da ausência de edital, da ausência de provas. Existe realmente uma debandada geral dos concursos de procurador? Bom, esse questionamento é importante, a resposta é muito importante também, surpreendente até eu diria, mas o questionamento é importante porque se você está num barco e você imagina e começa a ver as pessoas pulando desse barco, sem dizerem exatamente por quê, você começa a se questionar se não é o caso de você pular também. O comportamento das pessoas nos estudos para os concursos da advocacia pública pode nos dar muitas dicas de coisas que muito provavelmente a gente não está vendo e essas pessoas estão vendo. Obviamente que tudo tem que ser analisado com muito cuidado. Afinal de contas, a gente não pode se convencer de que o efeito manada é correto. Se todo mundo está fazendo uma coisa, eu tenho que fazer também. Não necessariamente. Mas é preciso ver o que as pessoas estão fazendo para que, a partir da análise desse comportamento, você possa tomar decisões racionais sobre os seus estudos. Então, dentro dessa perspectiva, muitas pessoas me perguntam: professor, o pessoal está desistindo dos concursos de procurador? Bom, a gente não é IBGE para fazer esse tipo de pesquisa em campo. Mas eu sou professor da escola e, enquanto professor, eu tenho acesso a alguns registros gerais, como, por exemplo, acesso às minhas aulas, quantidade de acesso às minhas aulas e quantidade de alunos nos meus cursos. Eu tenho acesso a isso. Você que é aluno da escola, fique absolutamente tranquilo, aluno ou tranquila aluna, seus dados pessoais são extremamente protegidos em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo o que eu vou falar aqui diz respeito a registros gerais, nunca pessoais. Eu tenho acesso a dados gerais, enquanto professor, do número de acesso às minhas aulas e do número de alunos aos meus cursos, nada que viole a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho acesso a esses registros e, analisando esses registros, eu tenho algumas conclusões que podem começar a responder a esse questionamento, se as pessoas estão ou não desistindo dos concursos da advocacia pública. Então, antes da gente analisar a resposta, vamos aos parâmetros. Bom, os registros são do site da EBEG, portanto, são registros dos meus cursos ministrados na EBEG. E por que eu considero que esses dados nos dão um apontamento de resposta para esse questionamento? Por quê? Eu só ministro curso para a Fazenda Pública. Quem me acompanha pensando nos concursos da advocacia pública. Quem é meu aluno, em grande parte, são pessoas que estudam para concursos de procurador. Eu só tenho curso voltado para os concursos da advocacia pública, eu só ministro aula pensando nos concursos da advocacia pública e eu só efetivamente produzo conteúdo pensando nos concursos da advocacia pública. Então, os registros às minhas aulas, de acesso às minhas aulas, são de pessoas interessadas, penso eu, nos concursos da advocacia pública. Então, são registros no site da escola, mas o site da escola tem uma ala voltada à defensoria. O meu acesso são os registros aos cursos da Fazenda, ou seja, a quantidade de acesso às minhas aulas e aos meus cursos. E no que diz respeito às aulas, eu tenho o número de acessos às aulas que eu ministro para os concursos da advocacia pública. Número, como disse, geral, global, não pessoal. Então, perceba, se eu tenho a possibilidade de analisar qual o número geral de acesso às minhas aulas entre 2020 e 2021, eu posso chegar à conclusão efetiva se as pessoas estão estudando mais ou menos para os concursos da advocacia pública, levando em consideração o espaço amostral das pessoas que acessam as minhas aulas. Óbvio, existem pessoas que estudam para a advocacia pública que não consomem as minhas aulas, mas o espaço amostral
das pessoas que consomem minhas aulas é um espaço amostral considerável, levando em consideração a quantidade de pessoas no geral que estudam para os concursos de procurador. Então, qual é o parâmetro que eu utilizo para começar a responder o questionamento se as pessoas estão desistindo ou não dos concursos da advocacia pública? A quantidade de acesso às minhas aulas voltadas para os concursos da advocacia pública em 2020, levando em consideração 366 dias, ano bissexto, e em 2021, levando em consideração 133 dias, ou seja, até 13 de maio de 2021. Preste atenção a isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Esses são os parâmetros. Muito bem. A partir desses parâmetros, veja bem, dados coletivos. Em 2020, as minhas aulas tiveram 65.677 acessos. Levando em consideração que isso foi feito em 366 dias, você tem uma média de 179 acessos por dia às aulas ministradas por mim para os cursos da advocacia pública. Em 2021, levando em consideração 133 dias, ou seja, até 13 de maio de 2021, ontem, porque hoje ainda está em curso, você já teve 34.378 acessos, o que nos revela uma média de 258 acessos dia. Perceba que isso é um aumento de 79 acessos por dia, levando em consideração a média de 2020 e a média de 2021. Se você levar em consideração o período de 133 dias em comparação, você teria um aumento no mesmo período de 10.507 acessos, o que nos dá um aumento real de 44,03% de acesso às aulas específicas e especializadas nos concursos de procurador. Então eu posso dizer por esse quadro que as pessoas estão estudando mais para os concursos da advocacia pública. 44,03% mais, levando em consideração a quantidade coletiva de acessos a aulas especializadas nos concursos de procurador. Você teve uma média de 179 acessos dia em 2020 e em 2021, até 13 de maio, uma média de 258 acessos dia. Então, eu posso chegar à conclusão, pelo espaço amostral das pessoas que estão consumindo os meus cursos, que, nesse caso, existe um aumento de estudo para os concursos da advocacia pública em 44,03%. Mas você pode dizer, professor, essa conclusão não bate com o que eu vejo. Eu não vejo pessoas empolgadas com os concursos da advocacia pública. Eu não vejo novas pessoas estudando para os concursos de procurador. Eu não vejo o frisson que eu via quando tinha edital, quando tinha prova, quando tinha, enfim, informações sobre próximos concursos da advocacia pública. Essa impressão que você tem é verdade. Outra informação coletiva que eu tenho enquanto professor da escola é a quantidade de alunos nos meus cursos de procurador. Se você pegar 2020 e somar a quantidade de novos alunos dos meus cursos em janeiro, fevereiro, março e abril, maio não está aqui porque maio ainda está em curso, você vai ter uma quantidade de novos alunos de 6.935 novos alunos consumindo para a advocacia pública. Se você pega 2021, somando janeiro, fevereiro, março e abril, você vai ter um total de 1.959 novos alunos estudando para os concursos da advocacia pública. Você vai perceber aqui uma diferença em queda de 71,75%, 72%. Então, 72% é a diferença de novos alunos nos primeiros 4 meses de 2020 para novos alunos nos primeiros 4 meses de 2021. Isso significa dizer o seguinte: significa dizer que a ausência de edital, a ausência de provas, a ausência de notícias sobre concursos da advocacia pública não tem despertado a atenção de novas pessoas. Esse parâmetro caiu 72%, vamos dizer. Mas as pessoas que já estudam para os concursos da advocacia pública estão estudando 44,03 mais. Então, quais são as conclusões que eu tenho? A ausência de concursos da advocacia pública não está despertando o interesse de novas pessoas, pelo dado genérico de novos alunos, comparando os 4 primeiros meses de 2020 com os 4 primeiros meses de 2021, mas as pessoas que já estudam para a advocacia pública estão estudando mais. Esse dado eu tiro a partir da análise
do dado coletivo do número de acesso às minhas aulas especializadas em concursos da advocacia pública, levando em consideração a média de 2020 e a média de 2021 até ontem, 13 de maio de 2021, ou seja, 258 acessos dia 2021, 179 acessos dia 2020, um aumento real de 44,03%, mais uma diminuição real de novas pessoas de 71,75%. Conclusão de novo, novas pessoas não estão aparecendo para estudar para os concursos de procurador, o que é absolutamente natural em razão da ausência de edital, da ausência de prova, da ausência de notícia, mas as pessoas que já estudam para os concursos da advocacia pública estão estudando mais do que o ano passado. Então, as pessoas estão desistindo dos concursos da advocacia pública? Desistindo não. Quem já tomou a decisão de estudar, continua estudando e estuda mais, pela minha análise. Mas novas pessoas estão adentrando nos estudos dos concursos ou para os concursos da advocacia pública? Não. Novas pessoas não. A quantidade de novas pessoas é muito inferior àquilo que aconteceu no ano passado. Menos pessoas interessadas, menos novas pessoas interessadas, mas mais estudo para quem já está na caminhada. Espero ter te ajudado, forte abraço e até os nossos próximos encontros.